Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, informações sobre os concursos da Câmara Municipal de Louveira, provas marcadas para o dia 25 de agosto de 2024. Prefeitura Municipal da Estância de Água de Lindóia, provas dia 1º de setembro, e concurso da Prefeitura Municipal de Pedreira, inscrições até o dia 5 de agosto de 2024. Banca Avança SP. Continue no meu canal e assistam a playlist Banca Avança SP. Nós vamos resolver a segunda parte da prova de oficial legislativo aplicado para a Câmara Municipal de Sorocaba pela Banca Avança SP. Questões de matemática e de raciocínio lógico. Clique na descrição desta videoaula, links para downloads de provas recentes da Banca Avança SP, editais de concursos e também playlist com videoaulas de matemática e raciocínio lógico. Então, vamos para os comentários da segunda parte das questões de matemática e de raciocínio lógico. Eu vou colocar antes algumas questões da parte 1 que ficaram em dúvida. Então, vejam, esta questão 16. Um amigo pediu que nós fizéssemos os comentários das afirmativas falsas. Analise as afirmativas abaixo. Toda fração é um número real. Nenhum número decimal também é um número real. 3. O conjunto dos números reais só contém os números inteiros, ou seja, não contém os números naturais. E 4. O conjunto dos números reais é formado pela união entre o conjunto dos racionais e dos irracionais. Então, vejam, a primeira afirmativa é falsa, verdade. Toda fração é um número real, ou seja, todas as frações ou todos os números inteiros, que também são frações, são números reais. Portanto, essa é a justificativa da verdadeira. A segunda é falsa. Então, com essa primeira aqui, eu já elimino a alternativa B e D. A segunda afirmativa, ela é falsa. Por quê? Todos os números decimais racionais são reais, porque os reais é a união de todos os conjuntos dos números naturais, inteiros e racionais. Portanto, nenhum número decimal também é um número real. Isso aqui é falso. Com essa afirmativa, eu já elimino a seguinte. O conjunto dos números reais só contém os números inteiros, ou seja, não contém os números naturais. Falso. O conjunto dos reais é a união dos inteiros e dos racionais. Portanto, afirmativa falsa. Se a 3 é falsa, eu já elimino a alternativa letra E. 4. O conjunto dos números reais é formado pela união entre o conjunto dos racionais e dos irracionais. Isso aqui é verdadeiro. O conjunto dos reais, na realidade, ela é a união dos racionais, que são as frações, e os irracionais, as raízes quadradas não exatas. Portanto, alternativa letra C. Questão 17. Questão que também ficou em dúvida em virtude das alternativas. Pedro está cursando o 2º ano do ensino médio e tirou as seguintes notas nas disciplinas de matemática do primeiro trimestre, 6,5, segundo trimestre, 7. Dessa forma, para que Pedro obtenha média acima de 7 nessa matéria, a nota que ele precisa obter no terceiro bimestre é. Então, veja, eu tenho aqui uma desigualdade envolvendo média de 3
dado 6,5 mais 7, mais o terceiro bimestre aqui, que eu vou chamar de x, dividido por 3, tem que ser maior do que 6. É exatamente o que o exercício está pedindo. Quer dizer, qual deve ser a nota do terceiro bimestre para que a média seja superior acima de 6. O mínimo aqui é 3, então vai ficar assim. 6,5 mais 7 mais x dividido por 3 maior que 18. Posso simplificar, corta, corta. 6,5 com 7 dá 13,5. Então, x vai ser maior, ou deve ser maior que 18 menos 6,5 menos 7. Concluímos que x tem que ser maior do que 4,5. Como a alternativa tem 3 valores que são maiores que 4,5, essas 3 alternativas aqui seriam a solução. Aqui não está falando que o mínimo para que seja aprovado. Então, se colocar 5, dá maior que 6. Se colocar 5,5 também. 6 também. Então, essa questão aqui é uma questão que provavelmente deveria ser anulada pela banca. No entanto, pelo gabarito oficial, não consta anulação. Questão 19. Bernardo construiu um reservatório de água com as seguintes medidas: 20 metros de comprimento, 15 de largura, 10 metros de altura. Temos algumas informações sobre esse reservatório. Então, vejam. Vamos calcular o volume. O volume de um paralelepípedo é comprimento vezes largura vezes altura. Portanto, 20 vezes 15 vezes 10 dá 3.000 metros cúbicos. Como 1 metro cúbico é 1.000 litros, este reservatório tem capacidade de 3 milhões de litros. Logo, nós temos que a alternativa A está errada. A capacidade total de água, 3.000 litros, falso. É 3 milhões de litros. A área da base é 20, que é o comprimento, vezes 15, que é a largura. Então, essa área aqui em metros quadrados é 300 metros quadrados, que é a alternativa correta. O perímetro da base é 80. A base é um retângulo que mede 20 por 15. Portanto, o perímetro aqui vai ficar 2 vezes 20, aqui é 20, mais 2 vezes 15, que dá 30. Portanto, o perímetro, 70 metros, justificativa da C. Isso aqui é um prisma de base triangular. Falso. A base é um retângulo. E a profundidade mede 100 centímetros. 10 metros, transformando em centímetro, eu devo multiplicar por 100. Então, isso aqui é 1.000 centímetros, logo isso aqui é falso. Letra B. Questão 23. As demais questões são resumidas na parte 1. Considere as retas paralelas cortadas por uma transversal. Eu tenho aqui duas retas paralelas, R e S, cortadas por uma transversal T. Sobre esta figura, os valores de x e y, respectivamente, valem. Então, x é o primeiro, y é o segundo. Então, vejam. Esses dois ângulos aqui, o 4x e esse ângulo 120 menos 2x, são chamados de ângulos alternos internos. Ele tem medidas iguais. Portanto, 4x é igual a 120 graus menos 2x. 4x mais 2x igual a 120 graus. Aqui vai dar 6x igual a 120. X, 120 dividido por 6, x igual a 20 graus. Como aqui está dizendo que
é na ordem, x é o primeiro, o único valor que tem o 20 graus como primeira opção é A. Logo, a resposta, sem achar o valor do y, letra A. Vamos achar o y. Este ângulo aqui, 4x, e este ângulo y mais 8 são chamados de ângulos correspondentes, um interno, outro externo. Eles têm medidas iguais. Então, 4x é igual a y mais 8. Como x é 20, 4 vezes 20 dá 80. Então, y vai ser 80 graus menos 8, que vai dar exatamente 72 graus. Ou seja, x 20 graus, y 72 graus. Questão 24. Uma fábrica de biscoito produz 150 pacotes por dia, utilizando 25 funcionários, supondo que os 25 trabalharam. Com o objetivo de ampliar a produção para 450 pacotes, quantos funcionários deve ter? Então, vejam, quantos funcionários devem ser contratados, Desses 25, eu devo contratar quanto? Então, vejam, a produção de cada funcionário é 120 pacotes dividido por 25 funcionários. Então, cada funcionário, 6 pacotes dia. Como nós temos 450, se eu dividir 450 pacotes, que é o total, por produção de cada funcionário, 6 pacotes por funcionário, eu tenho exatamente necessidade de 75 funcionários. Como nós temos já 25 e eu preciso de 75, nós temos que contratar 50 funcionários. Letra T. 25. Ana pediu um empréstimo de 320 mil reais para comprar seu apartamento. O valor deve ser totalmente quitado em 24 meses. Então, eu tenho o capital, o tempo e a taxa de 12% ao mês. E a pergunta é, qual o valor dos juros? Questão recorrente simples. Então, vejam. Juros na capitalização simples é capital vezes a taxa vezes o tempo. Eu vou escrever isso aqui em forma de fração. 12% é 12 centésimos. Portanto, os juros aqui vai ser 320 mil reais vezes 12 centésimos vezes 24. Como nós temos aqui 2 zeros, posso cortar com 2 zeros, então os juros correspondentes vai ser 3.200 vezes 12 vezes 24, que dá exatamente R$ 921.600. Não tem aqui o vírgula 00, a alternativa correta é exatamente letra C. 26. Na casa de Fernanda há 2 torneiras. Problema tradicional das torneiras. A primeira enche o tanque em 4 horas. A segunda enche o mesmo tanque com a mesma capacidade em 8 horas. Dessa forma, o tempo aproximado que as 2 torneiras levariam para encher juntas esse tanque é, logicamente, o tempo vai ser bem menor que 4 e 8. Então, questão recorrente em concursos públicos. Então, vejam. Torneira A gasta 4 horas, B 8 horas. Portanto, em 1 hora, essa torneira A enche 1/4 do tanque. 4 horas total, 1 hora, 1/4. E a torneira B enche em 8 horas, em 1 hora, 1/8. Então, vejam, em 1 hora, as 2 juntas encherão quanto do tanque? 1/4 do tanque mais o 1/8 do tanque.
Tirando o mínimo, que é 8, dividido por 4 dá 2, vezes 1, 2, mais 1. Então, as duas juntas enchem em 1 hora 3/8 do tanque. Então, vamos fazer uma regrinha de 3 simples. O tempo e o tanque. Em 1 hora, enche 3/8 do tanque. Em X horas, vai encher o tanque integral. Estas duas grandezas, tempo e tanque, são grandezas diretamente proporcionais. Portanto, certa no mesmo sentido. Logo, eu posso escrever a seguinte proporção. 1 está para X, assim como 3 está para 8. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 3/8 de X igual a 1. Passa o 8 multiplicando, 3x igual a 8, onde x é o tempo que as duas torneiras encherão o tanque. Então, x vai dar 8/3 de hora. Isso aqui, dividindo, vai dar 2 horas, portanto, elimina essa aqui, elimina essa, mais esse pedacinho aqui, 0,666, que é o dízima periódica. Então, o tempo vai ser 2 horas. Vou pegar esse 0,666, multiplicar por 60 minutos. Isso aqui dá aproximadamente 40 minutos. Portanto, o tempo total, 2 horas e 40 minutos. Se vocês observarem, não tem alternativa. Provavelmente, esta questão também deveria ser anulada. Não tem informação na internet se esta questão aqui foi anulada. 27. A figura abaixo representa a planificação de um sólido geométrico. Sobre esse sólido é possível afirmar que... Então, nós temos aqui um sólido formado por esta figura aqui, é exatamente um pentágono. 1, 2, 3, 4, 5. Quando nós dobramos essas aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter exatamente uma pirâmide. Observe que a base, ó, 1, 2, 3, 4, 5, desculpa, coloquei 6, é 5, correto? Então, eu tenho exatamente uma pirâmide base pentagonal. Pentágono tem 5 lados e 5 triângulos laterais. Letra E. Questão interessante, recorrente em concursos públicos. Só muda um dado. Uma professora de matemática passou o seguinte problema para os seus alunos. Hoje, a minha idade é o dobro da idade que você tinha quando eu tinha a idade que você tem. Quando você tiver a idade que eu tenho hoje, a soma de nossas idades será igual a 18. Qual a minha idade atual? Desta forma, é correto afirmar que a solução desse problema é, ou seja, qual a idade minha, eu. Então, vejam. Vamos escrever o problema da seguinte forma. Eu tenho hoje, antes, que é o passado, e o futuro. Esta primeira informação aqui diz hoje. Minha idade é o dobro que você tinha quando... Então, lá. Então, esta primeira parte eu posso escrever assim. Hoje eu tenho o dobro da idade que você tinha antes. Quando eu tinha a idade que você tem. Veja, esse aqui. Daqui para cá, nós temos aqui um período de tempo. Então, hoje você tem quanto? X mais T, que é a idade que eu tinha. Então, eu tinha X mais T. Antes, hoje. Continuando.
Quando você tiver a idade que eu tenho hoje, então, quando você tiver a idade que eu tenho hoje, eu tenho o quê? Hoje eu tenho esse aqui mais um tempo. Esse tempo aqui é o mesmo. Esse tempo aqui é o mesmo desse aqui. Então, aqui eu tenho o quê? X mais T mais T. X mais 2T. Então, esta equaçãozinha aqui eu posso melhorar. 2x igual a x mais 2t. 2x menos x igual a 2t. 2x menos x é x. Então, onde tem x, eu vou colocar 2t. Então, onde aparecer x, eu vou colocar 2t. Então, eu tenho aqui. Vamos mudar aqui. Eu tenho x, a idade antes você, 2t. Eu, antes, passado, x mais t, 2t mais t, 3t, que vai ser exatamente essa idade. Eu tenho antes e você hoje. Então, 3t igual a 3t. Continuando. Agora nós temos aqui. Quando você tiver a idade que eu tenho hoje. Então, quando eu tenho aqui, substituindo o 2t aqui, eu tenho então, x é 2t, mais 2t dá 4t. Hoje eu tenho 4t. Então, você vai ter depois 4t. Ou seja, hoje eu tenho 4t. Você tem 4t. Então, observe. A sua idade aumentou daqui para cá 1t. Logo, vai aumentar também 1t. Se eu tenho hoje 4t, futuramente vou ter 5t. Pronto. A soma das idades será 18, ou seja, futuro. Então, somando aqui, eu tenho exatamente 18. 5t mais 4t dá 9t igual a 18. T, 18 dividido por 2, t, tempo 2. Agora, vamos resolver o problema. Qual é a minha idade? No caso aqui eu coloquei eu. Veja, hoje eu tenho 4t. Então, vai ficar 4 vezes 2, 8. Resposta, letra D. Ficou em dúvida? Manda mensagem. Questão 29. Carol deseja comprar uma bolsa que custa R$ 180. Ao chegar na loja, ela percebeu que havia sido anunciada uma promoção com desconto de 12% em todos os produtos. Dessa forma, Carol pagou nessa bolsa quanto? Ou seja, com o desconto de 12%. Questão recorrente em concursos públicos. Não precisa fazer regra de 3 simples. Para agilizar, faça o cálculo direto. Se o desconto é de 12%, em termos de porcentagem, Carol vai pagar quanto? 100% menos 12%, 88% de 180. Para agilizar, não faça a regra de 3 simples. 88% é 0,88. Multiplicado por quanto? Por R$ 180. Multiplicando isto aqui dá R$ 158,40, letra B. Questão 30. Júlia quer comprar um computador que custa R$ 2.680 à vista. Para realizar o pagamento, ele decide pagar uma entrada de R$ 1.800 mais uma parcela em 30 dias. Esta parcela vai ter o mesmo valor. Nesse sentido, qual a taxa de juros simples aproximada que foi aplicada nessa operação? Aqui nós temos duas possibilidades. O juro ser sobre o total pago parcelado ou
sobre a segunda parcela. Eu vou resolver da forma da alternativa de acordo com o gabarito. Vejam, preço do computador 2.680. Ela deu uma entrada de 1.800 e uma parcela de R$1.800. Portanto, ela pagou parcelado R$3.600. Logo, ela pagou de juros R$3.600 menos R$2.680. Esses juros aqui correspondem a taxa mensal, um mês, né? Então, juros, capital, vezes a taxa, vezes o tempo, 2.680, que é o capital, vezes a taxa, o tempo é um mês e o juro R$920. Isso aqui multiplicando dá 2.680i igual a 920. Portanto, a taxa mensal em forma de índice é exatamente aproximado 0,3432. Multiplicando por 100, eu tenho aproximadamente a taxa paga por Júlia, 34,32. Como ele está falando a taxa aproximada, letra C. Se nós calculássemos sobre a parcela 2, os juros, o resultado não teria. Então, esta questão poderia também ser contestada. Não tem na internet, portanto, letra C. Estas são as questões da banca Avança SP. Ótima revisão para aqueles que irão prestar concurso para esses concursos que nós citamos. Águas de Lindóia, Pedreira e Louveira, Estado de São Paulo. Gostaram? Inscreva-se no canal, ative o sininho, dê um like, continue no canal. Banca Avança SP. Link na descrição desta videoaula. E se você quer colaborar com o meu canal, compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas. É uma forma de vocês divulgarem as nossas videoaulas que são gratuitas. O que vocês podem fazer? Colaborar monetariamente é clicar no link Valeu Demais e fazer uma contribuição conforme diretrizes do canal de YouTube. Ou então, entra na descrição que nós temos a chave Pix para aqueles que querem contribuir espontaneamente com qualquer valor. Lembrando que na descrição desta videoaula nós temos várias provas da banca Avança SP que foram realizadas neste ano de 2024 e anos anteriores. Um grande abraço, bons estudos e até as próximas videoaulas. Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Correção de questões de matemática e de raciocínio lógico do concurso realizado pela banca Avança SP para a Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra, cargo assistente administrativo. Nós vamos resolver a parte 2 das demais 5 questões do concurso da Avança SP. Atenção para os concursos que estão em andamento da banca Avança. Câmara Municipal de Louveira, provas marcadas para o dia 25 de agosto de 2024. Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindóia, provas dia 1º de setembro de 2024. Prefeitura Municipal de Pedreira, prova marcadas para o dia 15 de setembro de 2024. Portanto, continue no meu canal e assistam a playlist Banca Avança SP. Clique na descrição desta videoaula, links para download de provas recentes da Banca Avança SP, editais de concursos em andamento que serão realizados pela Banca Avança SP e a playlist com videoaulas de matemática e de raciocínio lógico. Então, vamos para os comentários das 5 últimas questões da prova de assistente administrativo, Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra.
Questão número 16. Sabendo que ao final de 7 meses, João obteve de um determinado investimento o valor de montante igual a R$ 26.904 e que o investimento foi capitalizado a uma taxa mensal de juros simples de 2%, qual foi o capital inicial investido? Então, veja, nós temos aqui as informações que o montante auferido por João foi 26.904, capitalização juros simples, 2% ao mês durante 7 meses. A questão está pedindo o capital investido por João. Então, vejam, lembrando que o montante na capitalização simples é os juros mais o capital, onde os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, substituindo aqui, eu tenho montante 26.904, que vai ser igual o capital, isso aqui vai ser os juros, ó, capital vezes a taxa na forma centesimal, coloquei isso aqui em forma de 0,02 e o tempo conforme texto 7 meses, mais o capital. Efetuando esse 0,02 vezes 7, eu tenho 0,14 vezes C mais C igual a 26.204. Somando isso aqui, eu tenho dois termos semelhantes, lembrando que o coeficiente aqui é 1, então fica 1C mais 0,14C, que dá exatamente 1,14C, ou seja, 1,14 vezes o capital igual a 26.904. Portanto, o capital investido por João foi 26.904 dividido por 1,14. Efetuando essa divisão com cuidado para não errar na vírgula, temos exatamente R$ 26.300, que representa a alternativa letra B. Questão 17. O triplo de canetas de Márcia, somado a 2/3 das canetas de Joana, é igual a 139 canetas. E o dobro das canetas de Joana menos as canetas de Márcia é igual a 107 canetas. Pode-se afirmar que Joana possui quantas canetas? Então, nós temos aqui duas informações. A primeira informação termina aqui e a segunda relacionando as canetas de Joana e Márcia. Portanto, equacionando isso aqui, eu tenho um sistema de duas equações com duas variáveis. Então, veja, eu vou chamar Márcia de M, Joana de J. Então, a primeira informação, o triplo da caneta de Márcia, então 3 vezes M, somado a 2/3 das canetas de Joana. 2/3 de Joana é igual a 139. A segunda informação diz o dobro das canetas de Joana. Então, 2J menos as canetas de Márcia é igual a 107. Então, tenho essas duas equações. O exercício está pedindo as quantidades de Joana. Toda vez que temos sistema, a banca solicita somente uma variável, no caso aqui, Joana. Se vocês observarem aqui, dá para eliminar as canetas de Márcia. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar essa primeira, multiplicar por 3, porque aqui eu tenho 2/3 J, daí dá para simplificar. Então, vai ficar multiplicando por 3, aqui dá 9, aqui fica 3 vezes 2/3 J, igual a 139 vezes 3. Então, vai dar, vou colocar Joanas em primeiro lugar, 3 vezes 2/3 Joana, mais 9M é igual a 417. A segunda equação, como eu tenho aqui 9M e aqui eu tenho menos M, eu vou multiplicar por 9, para eliminar quando somamos as duas equações. Então vai ficar 18J menos 9M igual a 107 vezes 9, que dá 18J
Joana menos 9 Márcia igual a 963. Posso simplificar o 3 com 3, então essa equação fica assim. 2 vezes a quantidade de Joana mais 9m igual a 417. A segunda equação mantemos. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos somar essas duas equações. Observe, 9m menos 9m dá 0. Então, concluímos. 2j mais 18j dá 20j. 417 mais 963 dá 1.380. Portanto, a quantidade de canetas de Joana, observe, se nós fôssemos resolver da forma que está, acharíamos primeiro as quantidades de Márcia, em seguida substituiríamos. Então fica, Joana tem 1.380 dividido por 20, que dá exatamente 69 canetas. Letra C. Questão 18. Considere a seguinte expressão. A é 3 vezes 7 elevado ao quadrado, mais, parênteses, 21 dividido por 3, vezes 2 elevado ao cubo, menos 8 ao quadrado. É correto afirmar que o valor de A é igual, ou seja, resolvendo esta expressãozinha aqui, eu vou encontrar o valor de A correspondente a que valor? Primeiramente, vamos calcular as potências. E aqui poderíamos resolver a divisão. Eu vou calcular essa potência aqui, esta aqui, e vou manter as demais operações. Então, nós temos A vai ser 3 vezes 49 mais 21 dividido por 3 vezes 2 ao cubo, que é 8, menos 64. Vou efetuar agora essa divisão. Poderíamos ter resolvido junto com a potência, uma vez que está dentro do parênteses. Então, tenho 147, porque eu já posso efetuar esse produto. 21 dividido por 3 dá 7, vezes 8, menos 64. Agora, eu tenho uma adição, multiplicação e uma subtração. Eu vou calcular primeiro a multiplicação. Então, fica 147 mais 56 menos 24. Agora, nós calculamos na ordem, adição, subtração. Então, eu tenho aqui 147 com 56 dá 203 menos 64. Finalmente, o valor de A, 139. Letra B. Questão número 19. A razão entre o quadrado e o número x e o seu quádruplo é igual ao triplo desse número x, menos 77. Então, pergunta, quanto vale x? Essa questão, uma questão de razão que sempre aparece na banca Avança SP. Então, a razão entre o quadrado do número x é x quadrado e o seu quádruplo, 4x, é igual. Então, tenho a seguinte equaçãozinha. O quadrado de x, que é essa primeira informação, sobre o quádruplo de x, que é 4x, é igual. Triplo, 3x, menos 77. Podemos simplificar. X quadrado com x, corta um x, fica x em cima. Então, fica x. Esse 4 aqui, já vou passar multiplicando aqui, ó. Então, vou colocar um parênteses. 4 vezes 3x menos 77. Distribuindo o fator 4, eu tenho x igual 12x igual 4 vezes 77, 308. Agora, vamos passar o 12x para o primeiro membro, fica x menos 12x igual a menos 308. Isso aqui vai dar menos 11x igual a menos 308. Multiplicando por menos 1 os dois termos dessa equação, eu encontro que x vai ser 308 dividido por 11, cuja divisão dá exato 28, letra
D. Questão 20. Questão recorrente sempre aparecendo em concursos da banca Avança SP. O salário mensal de Antônio é igual a R$ 2.547,50. Se Antônio receber um aumento de 14%, qual será o valor do seu novo salário? Questão bem simples que nós podemos fazer sem necessidade de regra de 3 simples. Fica mais rápido. Então vejam, se o aumento vai ser de 14%, desculpa aqui que foi desformatado, mas vamos lá. Se o aumento do salário de Antônio foi de 14%, então ele vai receber, em porcentagem, 100% mais 14%, que dá 114%. Então, vejam, o salário será 114, vou escrever em forma de decimal, 1,14, vezes o salário atual, que é R$ 2.547,50. Multiplicando isso aqui, já encontramos o valor do salário com um aumento de 14%, que vai dar R$ 2.904,15. Então, vejam, letra D. Sem necessidade de fazer regra de 3 simples. Então, muito rápido. Se fosse desconto, vocês fariam a mesma forma. 100% menos desconto, multiplica pelo valor principal. Então, estas são as 5 últimas questões da banca Avança SP, concurso realizado para a Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra. Lembrando, concurso para a Câmara Municipal de Lorena será efetuado no final deste mês. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho para que vocês continuem recebendo as notificações das demais videoaulas para concursos públicos. Gostaram? Além de inscrever, dá um like, porque isto é muito importante por 2 motivos: crescimento do meu canal e uma forma de vocês retribuírem as visualizações das videoaulas do canal. E você que está estudando para concursos públicos da banca Avança SP, clique na playlist Banca Avança SP, cujo link encontra-se na descrição desta videoaula. E, se possível, colaborando com o meu canal, compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas. Isto é muito importante, uma vez que as nossas videoaulas são todas gratuitas, não cobramos nada. O que vocês podem fazer, contribuir espontaneamente, é clicar no link Valeu Demais e fazer uma contribuição monetária de acordo com as diretrizes do canal do YouTube. Ou então, veja na descrição desta videoaula a chave Pix para que vocês possam também contribuir espontaneamente com qualquer valor. Lembrando, na descrição desta videoaula nós temos várias provas que foram elaboradas pela banca Avança SP nesse último ano de 2024 e também em anos anteriores. Um grande abraço, bons estudos e até as próximas videoaulas. Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Correção das questões de matemática e raciocínio lógico do concurso realizado pela banca Avança SP para o Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Região do Circuito das Águas. Prova realizada neste mês de agosto de 2024. Prova para cargo de agente administrativo. Lembrando a todos que as provas para a Câmara Municipal de Louveira serão realizadas no dia 25 de agosto de 2024. Provas para a Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindóia, provas marcadas para o dia 1º de setembro de 2024. Prefeitura Municipal de Pedreira,
provas dia 15 de setembro de 2024. Concurso para vários cargos de ensino fundamental completo, ensino médio e ensino superior. Clique na descrição desta videoaula, links para download de provas realizadas recentes da Banca Avança SP, editais de concursos que nós citamos anteriormente e a playlist com videoaula de matemática e raciocínio lógico. É interessante que vocês assistam às videoaulas da playlist para que conheçam o perfil da banca e também o nível das questões de matemática e de raciocínio lógico da Banca Avança SP. Então, vamos para os comentários das 5 questões propostas nesta prova. Cargo agente administrativo, nível médio. Questão número 11. Uma empresa de hospedagem cobra do cliente por cada hora utilizada na hospedagem, porém, horários diferentes têm taxas diferentes. Entre 7 e 18 horas cobra R$ 12 por hora. E entre 18 horas e 7 horas do dia seguinte, cobra-se 15 horas por hora. R$ 15 por hora, independentemente do dia da semana. Um determinado cliente chegou na hospedagem às 20 horas de uma sexta-feira e saiu às 12 horas da segunda-feira seguinte. Quanto este cliente pagou pela estadia? Então, vejam, vamos para os comentários desta questão. Entre 7 e 8 horas, temos 11 horas. Paga R$ 12 por hora. Entre 18 horas e 17 horas do dia seguinte, ou seja, mais 13 horas, paga 15 reais por hora. Este cliente, conforme o enunciado, ele chegou na hospedagem às 22 horas de uma sexta-feira e saiu às 12 horas de uma segunda-feira. Então, ele permaneceu das 22 horas da sexta-feira até as 12 horas da segunda-feira. Vamos fazer os cálculos separadamente. Então, vejam, das 22 horas da sexta-feira até as 7 horas do sábado, ele ficou 9 horas. Essas 9 horas ele vai pagar R$ 15 por hora. Portanto, 9 vezes 15 dá exatamente R$ 135. Nos demais períodos, até segunda-feira, dá um período completo. Então, vejam, das 7 horas até as 18 horas do sábado, vai estar nesse intervalo. Então, são 11 horas pagando R$ 12 a hora, que dá 11 vezes 12, R$ 132. Das 18 horas do sábado até as 7 horas do dia seguinte, ou seja, do domingo, são 13 horas. Está nesse intervalo aqui, segunda parte. Então, das 18 horas do sábado até 7 horas do domingo, 13 horas, pagando R$ 15 a hora. Dá R$ 195. Das 7 horas do domingo até as 18 horas do domingo, ele paga 11 horas de estadia. Cada hora nesse período paga R$ 12, então dá R$ 132. Então, agora vamos calcular. Das 18 horas do domingo até as 7 horas da segunda-feira, ele está permanecendo 13 horas. Paga R$ 15, R$ 195. Das 7 horas até horário de saída, que foi às 12 horas, ele ficou 5 horas na hospedagem. Portanto, 5 vezes 12, R$ 60. Somando esses valores aqui, 135, 132, 195, 132, 195 mais 60, conferindo 135, 132, 195,
132, 195, 60. Ele pagou R$ 849, alternativa letra C. Questão 12. Para fazer um drink, uma pessoa mistura 50 ml, 50 ml de uma bebida destilada com suco e gelo. Se a pessoa comprar 2 litros dessa bebida, quantos drinks ela conseguirá fazer? Então, vejam, 2 litros, cada litro 1.000 ml. Portanto, 2 litros vai dar 2 vezes 1.000, dá exatamente 2.000 ml. Esses 2.000 ml serão divididos em partes de 50 ml. 2.000 ml, 50 ml cada drink, simplificando isso aqui, dividindo, dá 40 drinks. Exatamente letra B. Questão 13. Um comerciante utiliza um sistema automatizado para contar o número de pessoas que entram na sua loja. E o número de pessoas que efetivamente fazem compra. No fechamento de um dado mês, ele descobriu a razão entre o número de pessoas que efetivamente compraram e o número de pessoas que entraram na loja foi de 1 para 10, 1/10. Essa razão chama-se razão de efetividade. No mês seguinte, entraram 10 pessoas mais na loja em relação ao mês anterior, mas o número de compradores foi o mesmo do mês anterior. Nessa condição, o que se pode afirmar em relação à razão de efetividade? Então, vejam, pessoas que compraram num determinado mês, a razão é de 1 para 10, ou seja, uma pessoa comprou, 10 pessoas entraram. No mês seguinte, houve um aumento, então, de pessoas que entraram na loja. Então, vamos supor que seja 10. Aumentou 10%, então passou para quanto? Passou para 11. E o número de pessoas que compraram continua 1. Então, a razão de efetividade vai ser exatamente 1/11. 1/11 comparado com 1/10 é menor, uma vez que o numerador é 1, aqui é 10, aqui é 11, então essa razão é menor. Então, a razão de efetividade baixou para 1/11, letra A. 14. Observe a seguinte sequência lógica numérica: menos meio, 3, menos 1/4, 5, menos 1/6, 7. Qual o resultado da subtração do 7º termo menos o 6º termo? Então, veja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse 7 aqui é o 6º termo. Na realidade, nós temos duas sequências. Uma sequência que é uma sequência aritmética, 3, 5, 7. A outra sequência é uma sequência também progressão geométrica, que vai ser multiplicada por 1/2. Menos 1/2 vezes 1/2 dá menos 1/4. Ou melhor, essa sequência aqui é negativa. Então, se vocês observarem, aqui é menos 1/2 multiplicado por meio dá menos 1/4. Se eu pegar essa sequência, esse número, multiplicar por 1/3, dá menos 1/6. Então, voltando, esse termo aqui é o primeiro multiplicado por 1/2. Esse termo é o primeiro multiplicado por 1/3. Então, o próximo termo aqui, o sétimo, vai ser menos 1/2 multiplicado por 1/4. 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 4 dá 8, dá negativo. Então, o sétimo termo aqui é menos 1/8. Ele está perguntando
esse sétimo termo menos o sexto termo. Então vai ficar menos 1/8 menos 7. O mínimo é 8, divide por 8 dá 1, menos 1. Divide por 1 dá 8, vezes 7, 56. Então, menos 1 menos 56, menos 57 oitavos. Não dá para simplificar. Letra E. Questão 15. Observe a seguinte afirmativa sobre triângulos. O maior ângulo interno possível para um triângulo é 90 graus. Neste caso, chama-se triângulo retângulo. 2. Dado um triângulo retângulo, a soma dos dois ângulos internos que não são retos é sempre igual a 90 graus. Um quadrado que foi cortado ao longo de uma de suas diagonais forma dois triângulos isósceles idênticos. Vejam, essa primeira aqui é falsa, porque se o maior ângulo de um triângulo pode ser maior que 90, mas não é triângulo retângulo. Então nós temos aqui, se o maior ângulo de um triângulo, esse triângulo é chamado de triângulo acutângulo. Portanto, isso aqui é falso. Se essa afirmativa é falso, já elimino a B, a E, fica aqui a primeira. A primeira também está eliminada. Fica a D, que é certa. Então, veja, dado um triângulo retângulo, a soma dos ângulos internos que não são retos é sempre 90 graus. Isso aqui é verdadeiro. Se você tem um ângulo de triângulo, esse ângulo 90 graus, a soma desses dois aqui é sempre 90 graus. Então, isso aqui é verdade. Um quadrado que foi cortado ao meio, ao longo de suas diagonais. Então, tem o quadrado cortado pelas suas diagonais. Então, eu tenho exatamente esta figurinha aqui, bem mal feita, né? Esses dois triângulos são triângulos isósceles idênticos, porque esse lado aqui é igual a esse igual a esse, portanto, 2 e 3, verdadeiro, letra D. Questões da banca Avança SP. Continue no canal, inscreva-se, ative o sininho para que vocês possam continuar recebendo as notificações das demais videoaulas. E se você gostou, não esqueça, dá um like. Continue no canal, clique na playlist Banca Avança SP, link na descrição desta videoaula. E, se possível, colaborando com o meu canal, compartilhe as nossas videoaulas com seus amigos. As nossas videoaulas são todas gratuitas. O que vocês podem fazer, colaborar monetariamente, é clicar no link Valeu Demais e, conforme diretrizes do canal do YouTube, fazer uma colaboração monetária de qualquer valor. Ou então, veja na descrição desta videoaula a chave Pix para que vocês possam contribuir de forma espontânea com qualquer valor. Lembrando que na descrição desta videoaula nós temos links de provas que foram realizadas pela banca Avança SP, principalmente provas realizadas neste ano de 2024. Um grande abraço, bons estudos e até as próximas videoaulas. Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Correção de questões de matemática e raciocínio lógico do concurso realizado pela banca Avança SP para a Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra, São Paulo. Cargo assistente administrativo. Nós vamos resolver 5 questões. Parte 1 da prova aplicada para a Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra. Atenção para os concursos que estão em andamento
da Banca Avança SP. Câmara Municipal de Louveira, provas marcadas para o dia 25 de agosto de 2024. Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindóia, provas dia 1º de setembro. Prefeitura Municipal de Pedreira, provas dia 15 de setembro de 2024. Clique na descrição desta videoaula, links para download de provas recentes da Banca Avança SP e editais desses 3 concursos em andamento, e playlist com videoaula de matemática e de raciocínio lógico. Portanto, continue no canal e acessem a playlist Banca Avança SP. Questão número 11. Um determinado jardim possui o formato de um hexágono cujo área total mede 222 metros quadrados e o apótema 8 metros. Logo, é correto afirmar que o perímetro do jardim é igual a... Então, vejam. Lembrando que o hexágono, que é o formato do jardim, é um polígono que tem 6 lados de medidas iguais, uma vez que aqui o hexágono é regular. A área total, 222 metros. Lembrando que este hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros. Então, vou destacar esse triângulo aqui assinalado, destacando os vértices A, B e C, para indicar o apótema. O apótema é exatamente a altura do triângulo equilátero. Portanto, esta medida aqui é o apótema, que mede 8 metros. Lembrando, se temos 6 triângulos equiláteros, a área desse hexágono é 6 vezes a área de um triângulo equilátero, cuja medida do apótema é 8. Então, a área do hexágono, 6 vezes a área de um triângulo equilátero. A área de um triângulo equilátero, base vezes a altura dividido por 2. Então, observe, eu tenho aqui a base 8, altura, ou melhor, base 9, altura 8, 8 vezes L dividido por 2 é igual à área total do hexágono. Podemos simplificar esse 6 por 2, dá 3. Então, vai ficar 3 vezes 8, 24L, igual a 222. Desta equação, tiramos que L, que é o lado do hexágono, 222 dividido por 24, que dá exatamente 9,25. 6 lados do hexágono, 6 vezes 9,25, temos exatamente o perímetro, que é a soma das 6 medidas do jardim. Letra D, 55,50. Questão número 12. Um prisma cilíndrico regular possui um volume total igual a 29.524,50 centímetros cúbicos. Então, aqui tem um errinho. Aqui, sim. Considerando π 3 e sabendo que a altura do prisma é o quádruplo do seu raio, qual o valor do diâmetro do prisma? Aqui também não seria o diâmetro do prisma, seria o diâmetro da base do prisma, que é um círculo. Então, aqui teria... Vamos lá. Temos um volume, temos um cilindro, aqui temos o raio, isso aqui é um círculo, e aqui nós temos o raio. Pela informação, essa altura aqui é 4 vezes o raio, então 4 vezes R. Volume de um prisma cilíndrico, ou simplesmente de um cilindro regular, é 4πr quadrado vezes H, onde π está sendo sugerido como sendo 3.
Então, tenho aqui 3 vezes R² vezes 4R, uma vez que H é 4R. Isso aqui é igual a 229.524,50 centímetros cúbicos. 3, que é o π, R² vezes 4R, que é o H, que é igual ao volume dado. Multiplicando 3 vezes 4, 12. R² vezes R dá R ao cubo. Então, eu tenho que 12R³ é 29.524,50. Passando esse 12 dividindo, eu tenho que R³ é 29.524,50 dividido por 12. Efetuando essa divisão, eu obtenho 2.460,375. Aqui, esta raiz cúbica somente com uma calculadora. Impossível, numa prova, o candidato encontrar a raiz cúbica desse número decimal. Se fosse um número inteiro, tranquilo. Então, R é a raiz cúbica de 2.460,375. Eu já fiz o cálculo, obtive 3,50 ou 3,5 centímetros. Elevando, multiplicando para ver se está correto, 13,5 elevado ao cubo dá exatamente 2.460,375. Portanto, se o raio mede 13,5, o diâmetro é o dobro do raio do cilindro, 2 vezes 3,5, 27 centímetros, letra E. Eu não vi na internet se houve alguma contestação em relação a esta questão número 12, ou se ela foi anulada. Seguinte, os ângulos internos do triângulo medem, respectivamente, os seguintes valores expressos em graus: 7, 14x mais 30 graus e x dividido por 4. Logo, é correto afirmar que o valor de x é aproximadamente igual. Lembrando, a soma dos 3 ângulos internos de um triângulo qualquer, 180 graus. Portanto, montando a equação, tenho 7x mais 14x mais 30 graus mais x dividido por 4 igual a 180 graus. O mínimo múltiplo comum é o 4, então vou ter 28x mais, aqui tem um x, mais 56x mais 120 mais x igual a 720 graus. 28x mais 56x mais 120 graus mais x igual a 720. Corta o 4, 4. Somando aqui, eu tenho 28x com 54x mais x dá 85x, que é igual a 720 menos 120. Isso aqui vai dar 600. 85x igual a 600, então a medida do ângulo x, 600 graus dividido por 85, que dá aproximadamente 7,06 graus, letra C. Questão 14. Quantas toneladas de arroz uma máquina consegue empacotar em 144 horas, considerando-se que a referida máquina empacota 52,5 toneladas em 7,5 horas. Esta questão aqui não tem necessidade de fazer uma regra de simples. Basta reduzir a unidade. Ou seja, em 1 hora, esta máquina vai empacotar 52,50 toneladas dividido por 7,5, que dá exatamente 7 toneladas em 1 hora. Logo, em 144, empacotará
144 vezes 7, que dá 1.008 toneladas, letra C. Questão 15. Considere as informações abaixo e responda de acordo com a orientação. Eu tenho 3 afirmações. O mínimo múltiplo comum entre 23, 15 e 7 é 2.415. 2. O mínimo múltiplo comum entre 11, 13 e 121 é 1.331. 3. O mínimo múltiplo comum entre os números 2, 7 e 114 é igual a 798. Quais das afirmações anteriores estão corretas? Nessa questão, não teria necessidade de fazer o mínimo múltiplo comum. Bastaria verificar se esse primeiro número aqui é divisível por 23, por 15 e por 7. O procedimento ao inverso. Se 2.415 for divisível simultaneamente por 23, 15 e 7, esta afirmativa está correta. Mas eu vou fazer o mínimo múltiplo comum utilizando a decomposição simultânea, somente para fazer uma revisão. Já apareceu inúmeras vezes. A única novidade desta questão é que os primos que nós vamos utilizar serão diferentes daqueles iniciais. Normalmente, o mínimo múltiplo comum é desses números aqui. Aqui vai ser um pouquinho mais, primos um pouquinho maiores. Então, veja, mínimo múltiplo comum de 23, 15 e 7, o primeiro primo, 2, não é divisível. Vou dividir por 3, porque eu tenho 15. Então, vai ficar 23, 5 e 7. O próximo divisor primo é o 5. 23, 1, 7. O próximo divisor primo, observe, é o 7. Então, vai dar 23, 1 e 1. O próximo divisor primo é o 23. Dá 1, 1, 1. Então, o menor múltiplo simultaneamente de 23, 15 e 7, que vai ser 3 vezes 5 vezes 7 vezes 23, dá exatamente 2.415, que está, então, correto, verdade. Ou seja, 2.415 ele é divisível por 23, por 15 e 7. Bom, se a primeira afirmativa é verdade, eu já elimino duas alternativas, a D e a E. Correto? Porque não aparece a afirmativa 1. Vamos fazer o cálculo do mínimo múltiplo comum de 11, 13 e 21. Nós poderíamos fazer também o inverso. Será que este número é divisível por 11, por 13 e por 121? Vamos lá. Dividimos primeiro, agora o primeiro número primo divisor de 11, 13 e 121 é o 11. Vai dar 1, 13 e 11. 121 dividido por 11 dá 11. O próximo divisor continua sendo 11. Então, dá 1. Repete o 13 e dá 1. O próximo divisor primo é o 13. Então, vai dar 1, 1. Então, o mínimo múltiplo comum é o produto desses três fatores. 11 vezes 11 vezes 13, que dá 1.573. Logo, este número aqui não é divisível por um desses números, por 13. Então, esta afirmativa aqui é falsa. Então, não pode aparecer na resposta. Portanto, a única alternativa correta é exatamente a letra C. Ou seja, 798 divisível por 2, se vocês dividirem 798 por 2, dá 399. Se vocês dividirem 798
por 7 dá 114. Se dividir 798 por 114, dá exatamente 7. Portanto, isto aqui é verdade. Logo, a única alternativa verdadeiras é a 1 e 3, letra C. Estas são as 5 primeiras questões da Banca Avança SP do concurso realizado para a Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra. Aguardem a próxima videoaula. Gostaram? Façam a inscrição no meu canal. Ative o sininho para que vocês continuem recebendo as notificações das próximas videoaulas. Gostaram? Dá um like. Continue no canal. Cliquem na playlist Banca Avança SP. Link na descrição desta videoaula. E, se possível, colaborando com o meu canal, compartilhe as nossas videoaulas com seus amigos, uma vez que as nossas videoaulas são todas gratuitas. O que vocês podem fazer, colaborar espontaneamente, monetariamente, é clicar no link Valeu Demais e, de acordo com as diretrizes do canal do YouTube, fazer uma contribuição monetária. Ou então, veja na descrição da videoaula a chave Pix, para que vocês façam uma contribuição monetária. Agradecemos àqueles que já fizeram. Um grande abraço, bons estudos e até as próximas videoaulas.